A nossa política está doente, e ela está doente desde que a nossa Constituição foi escrita. Se pesquisar um pouquinho a nossa história política, você vai ver que a gente tem muitas falhas nesse caminho. E ninguém ainda teve a coragem de tentar reorganizar isso e fazer de uma forma diferente. Salve pensadores do mundo! Isra Becker aqui trazendo mais um assunto sem polarização, deixando espaço para sua reflexão. Quer dizer, se bem que hoje a gente vai ter um assunto bem polêmico para falar. Enfim, vamos lá. Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de fazer todo o combo completo. Compartilha, curte, comenta, até mesmo para proporem temas novos, ok? Então vamos lá, porque a coisa hoje eu quero que seja curta e grossa, como dizem as pessoas da minha terra. Carta branca é uma figura de linguagem para determinar que você tem livre passagem por determinado aspecto da vida. Então você pode ter carta branca com a sua mãe para poder usar o cartão de crédito dela. Ela confia em você para fazer isso. Carta branca tem sido usado como uma figura de linguagem para muitas outras coisas. E eu achei curioso, numa matéria que eu li hoje, foi de uma mulher que agrediu verbalmente um homem negro, deferindo palavras bem preconceituosas. E no século XXI a gente não pode estar aceitando essa diferenciação de cor, ou usar a cor do outro, ou etnia, ou raça, de forma depreciativa. Não vai sair. Gente, eu não sei falar. Em pleno século XXI a gente não pode usar a etnia do outro como forma de depreciar uma etnia em detrimento da outra. Isso não pode existir. Mas existe, é a nossa realidade, a gente sabe disso, então não vamos ser hipócrita, né? Vamos falar a verdade. E o que me deixou muito preocupado no discurso dessa mulher foi que enquanto ela falava isso, ela dizia pro cara: eu tenho carta branca, eu posso falar o que eu quiser. Interessante isso, ter carta branca. Só que no momento que a gente está vivendo, ter carta branca faz muito sentido. Vamos usar a carta branca como uma forma de proteção, que muitas pessoas têm usado. Aquele desembargador que apareceu também na mídia, que deu a carteirada, né, por não estar usando máscara. A gente tem aquele outro morador de Alphaville que também usou da sua disponibilidade financeira para ofender a polícia. A gente tem tantos outros casos que acontecem, e o último que eu vi foi esse. E fico me perguntando, é isso que envolve o nosso país? É ter carta branca? Faça com que você possa fazer e falar o que você quiser. E junto com a carta branca, a gente vai ter que falar de uma coisa bem importante, que é a bendita imunidade parlamentar. O objetivo deste canal não é falar sobre política, mas como seres políticos a gente vai ter que passar por isso de alguma forma. Eu venho tentando entender, dentro de todo o senso de justiça que mora dentro de mim, essa questão da imunidade parlamentar. Porque a gente sabe que alguém que comete um crime, ele precisa ser julgado, ele precisa ser punido. E já é um absurdo que a gente tenha tantos governantes no nosso país que não tem ficha limpa, que tem processos contra a corrupção nas costas. E isso deveria ser uma forma de ilegitimar o processo de eleição. A pessoa não poderia se candidatar se não fosse, como que chama para ser ministro da Justiça? Para você se eleger a qualquer cargo público, você deveria ter a sua ficha limpa, isenta de qualquer passagem pela polícia, isenta de processos em cima do seu nome. Mas não é isso que acontece. A gente teve o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que na época assumiu a culpa por o que tinha feito, foi afastado do cargo. E só por isso, já não poderia, como cidadão brasileiro que lesou uma nação, não poderia se eleger de novo. Mas o que acontece? Anos depois, vira senador, acho que é senador, eu não sei muito bem o que ele é hoje. Mas está no cargo público de novo. Como que a gente quer que lá seja um espelho da gente, se a gente está pondo, se a gente está elegendo pessoas que já mostraram um histórico de corrupção? Não tem condições a gente querer que o nosso reflexo esteja em Brasília. Realmente, se nós somos corruptos, o nosso reflexo está em Brasília, a corrupção está lá, passiva, agressivamente regendo o nosso país e as nossas leis e as nossas ordens. Aí eu fiquei pensando, se o Zé roubar uma galinha, e só o dono da galinha falar que ele roubou a galinha, o Zé vai preso por um ano e meio. O Zé vai preso porque não tem possibilidade, não tem dinheiro, não tem carta branca pra passar
por várias instâncias de processo e passar em liberdade. Em contrapartida, agora a gente está tendo o caso da deputada, pastora, que eu não vou dizer o nome, que tem várias pessoas dizendo que ela é culpada e por conta da imunidade parlamentar, ela ainda exerce a função de deputada. E o Congresso pensa que possivelmente pode cassar o mandato. E não deveria ser uma questão. Se está envolvida num crime, a cassação deveria ser imediata. Ponto. Nada justifica esse tipo de ação. Mas a gente sabe que tem uma estrutura de base muito mal consolidada quando se fala de Constituição. Tá tudo muito errado no fundamento. É muito fácil nesse momento a deputada, com a sua imunidade parlamentar, que é a sua carta branca, poder fazer o que ela acha necessário nesse período. Mesmo que só ela diga que é inocente, que todo mundo esteja dizendo que ela é culpada. Dentro da imunidade parlamentar, tudo é possível. Nada pode acontecer. E com isso a gente pensa, a carta branca, até onde ela vai? Porque ela pode ser um viés de mão dupla, onde você não consegue colocar na prisão alguém que merece estar na prisão. Em contrapartida, você deixa na prisão alguém porque você confundiu com outra pessoa e ninguém leva isso em consideração porque você não tem a carta branca, ou não tem o dinheiro para comprar uma carta branca, porque quem tem grana consegue mobilizar essas coisas também. Eu conheço o caso de um ex-político, por exemplo, que matou 2 pessoas e, por ser uma das pessoas mais influentes do estado do Paraná, ficou livre. Não pagou efetivamente como deveria. Mas era uma boa pessoa, mas tirou 2 vidas. E aí, como que você lida com isso? Enfim, quem tem dinheiro tem tudo. E deputado lida com muito dinheiro. E junto com essa imunidade parlamentar / carta branca, fazem o que querem e a gente tem que fazer o quê? Engolir a seco. Não tem o que fazer porque os poderes estão entrelaçados. Porque um precisa do outro por uma questão de necessidade de favor e eles não fazem muita coisa que realmente precisa ser feito contra o outro. Eu creio de verdade que se a imunidade parlamentar não existisse, as ações dos nossos governantes seriam diferentes. A gente deveria ser tratado e julgado da mesma forma. Mas não é o que o nosso poder judiciário faz. Se existem prerrogativas que tornam pessoas imunes a determinadas coisas, elas estão imunes, né? Quando você está imune, você não se preocupa com o resultado das suas ações. E isso é uma política de base. Isso é uma questão que deveria ser tratada no fundamento da nossa política, que está completamente deturpado e a gente sabe disso. O respeito é a palavra de ordem. Se você quer ser respeitado, você tem que respeitar. Mas se você usar a sua imunidade parlamentar ou usar a sua carta branca para poder fazer qualquer atrocidade, você só vai mostrar o quão pequeno é enquanto ser humano. E ainda tem muito que aprender de como se viver em sociedade. E chegamos ao final de mais um vídeo. É mais um vídeo daqueles que eu não queria fazer, mas são coisas que a gente vai vendo e não tem como ficar incólume, não tem como ficar quieto quando a gente vê determinadas situações. A nossa política está doente, e ela está doente desde que a nossa Constituição foi escrita. Se pesquisar um pouquinho a nossa história política, você vai ver que a gente tem muitas falhas nesse caminho. E ninguém ainda teve a coragem de tentar reorganizar isso e fazer de uma forma diferente. Por conformidade, por comodidade ou muitas vezes para manter esse sistema que convém a muitas pessoas. Então isso é um assunto muito importante para a gente refletir. Se a gente entender que uma reforma política é necessária e a gente conseguir impor isso em brados gigantes e bater panela pelas coisas certas, quem sabe isso não muda pra gente também. Até o próximo vídeo, um grande abraço. Tchau!